Oi, pessoal. Hoje eu estou fazendo esse vídeo para colaborar com o trabalho de uma menina acadêmica do curso de psicologia da FURB aqui de Blumenau, a Maíra Kremer. E vou estar falando, a gente vai fazer um bate-bola rapidinho sobre mulheres negras, violência contra as mulheres negras, afetividade, sexualidade, representatividade e hipersexualização da mulher negra. São temas que eles vão se relacionando. A gente vai começar falando. Importante lembrar. Eu vou colocar na descrição do vídeo alguns links como referência, porque eu não falo só da minha experiência pessoal, mas também tenho referências do que eu falo, né? Textos de outras autoras, dados, né? O próprio mapa da violência de 2015. Então, a gente vai começar falando sobre o mapa da violência de 2015, que tem um dado interessante que fala que o número de violência contra a mulher diminuiu. Porém, se a gente faz um recorte de raça, a gente vê que a violência contra a mulher negra, o número de casos duplicou nos últimos anos, aumentou. E isso é muito preocupante. Primeiro, porque a gente está num país negro, né? O Brasil é o maior país negro fora do continente africano, né? Fora da África, o Brasil é o país que mais tem negros. E segundo, porque também nossa população, a maioria são mulheres. Então, a gente tem que pensar, né, como que acontece essa violência contra a mulher negra? Ela acontece de maneira direta e indireta. Isso é uma coisa que não só eu vejo, mas outras autoras também veem. Por que indireta? Porque a mulher negra ela adoece e acaba morrendo quando ela perde filhos, maridos, sobrinhos, pessoas do seu meio afetivo, homens negros, vítimas do genocídio negro que está acontecendo. A gente tem dados horríveis, alarmantes, sobre o perigo que é ser homem negro no Brasil. Né? O homem negro ele tem 3 vezes mais chances de morrer se comparado com um homem branco. Então essas mulheres elas acabam sofrendo, né? A gente tem aí um caso bem forte do ano passado, que foram 5 rapazes negros que foram alvejados, que tiveram o carro deles alvejado pela PM. A mãe de um desses rapazes faleceu. Ela apresentou um quadro depressivo, depois um problema do coração, acabou morrendo. Outra mulher que também está numa situação desesperadora é a viúva do Amarildo, né? Que foi uma das vítimas do genocídio negro em 2013. Ela é alcoólatra, ela tem depressão. Fora tantas mulheres que a gente nem sabe, né? Que a mídia também silencia muito os casos de genocídio negro, noticia de uma maneira às vezes tendenciosa ou é omissa mesmo, de mulheres que acabam morrendo indiretamente na perda de entes queridos, de pessoas do seu convívio, né? E diretamente a gente vê a violência também da segurança, né? A violência do Estado expressa através da segurança e também do Sistema Único de Saúde. Tem dados que mostram que a mulher negra é a maior vítima de violência obstétrica no Sistema Único de Saúde. A gente também vê o que acontece, a omissão em relação a problemas específicos da saúde negra, como anemia falciforme, né? Muitos médicos ignoram isso ou ignoram a incidência de certos tumores, câncer no útero, né, que acomete mais mulheres negras. Então, querendo ou não, a gente também é vítima do sistema de saúde. Então, a violência contra a mulher negra, ela é bem grave, ela acontece, né? É um problema. A gente, como feminista e militante do movimento negro, tenta combater isso, né? Tenta pontuar, observar, apesar da mídia, né, ignorar isso, não noticiar, mas essa violência ela acontece. E outra maneira de violência, né, que a gente vê, primeiro eu também gostaria de lembrar de 2 casos bem fortes da violência policial contra a mulher negra. Esse ano a gente teve a morte de uma mulher lésbica na periferia de São Paulo, numa abordagem da polícia. Ela apanhou, teve traumatismo craniano, morreu no hospital, a Luana. E isso daí também é um recorte interessante se fazer, porque a gente também tem dados preocupantes sobre crimes de homofobia, né? E se a gente for fazer também um recorte de raça e classe, a gente vai ver que a maioria das vítimas
de crimes fatais de homofobia são pessoas negras e periféricas, a trans, o gay, a lésbica, periférico negro. Então, são violências que estão ligadas, né, nesse dado comum. E também a gente vê, né, a violência nas relações afetivas, né? A gente sofre mais nas relações, né? Além de ter o preterimento da mulher negra, né? A maioria das mulheres negras estão sozinhas, né? Vivem um celibato forçado. Isso é um dado também estatístico. No censo de 2010, tem esse dado que muitas mulheres negras estão solteiras, sozinhas, né? E tem até uma tese de mestrado de uma acadêmica de Salvador que acabou virando um livro que é Negra para Trabalhar, Mulata para Transar, uma coisa assim. E é justamente falando sobre essas relações. Ela entrevistou várias mulheres e conseguiu ver, né, os relacionamentos que elas tinham e os relacionamentos que elas não tinham. E que quanto mais negras essas mulheres eram, quanto mais escura era a cor da pele, quanto mais forte eram os traços negroides delas, mais sozinhas elas estavam, ou em relacionamentos ruins mesmo, que não tinham nenhuma qualidade. Então aí a gente entra na questão da sexualidade da mulher negra, que é uma coisa muito delicada, porque eu como feminista, a gente vê que o feminismo branco, ele preza muito pela liberdade do corpo, né, pela libertação sexual. Teve essa fase. Enquanto nós mulheres negras a gente tá, epa, o nosso corpo ele já foi muito exposto. Chega, né? A gente já é muito sexualizada. Então, isso também é bem complicado, né? O que nos leva à hipersexualização da mulher negra. O Brasil, a mídia reforça muito isso, né, no estereótipo da mulata fogosa, da negra fogosa, boa de transa, boa de trepada, porém não é boa para se apresentar à sociedade numa relação estável. E a gente também vê isso daí de maneira. Enfim, eu via isso muito assim, são aquelas verdades secretas, assim, sabe? Em que a gente não fala descaradamente em que é racismo, mas numa roda de mulheres negras a gente vê mulheres em que estão em relacionamentos fracassados, escondidos, ou estão sozinhas, são preteridas, né? Muitas mulheres negras contam às vezes a mesma experiência de estar com uma pessoa que diz que não está preparada para um relacionamento sério, elas cansarem de serem procuradas às escondidas na madrugada para um motel e depois de um tempo o parceiro assumir publicamente uma mulher branca, né? Isso daí se buscar aí no Facebook, em grupos de acolhimento de mulheres negras, a gente vê muito. E isso daí também nos leva o quê? A hipersexualização da mulher negra, né? Então, a gente vê que a mídia, ela faz um imenso desfavor na questão da representatividade. A gente ou é representada de maneira subalterna, sempre como serviçal, como empregada, essa herança escravocrata do Brasil, né? A mulher negra com o corpo exposto de maneira exagerada nos carnavais, no funk, como se toda mulher negra exercesse esses papéis apenas, né? E muitas mulheres negras passam por esses questionamentos. Eu fui uma que, quando vim para Blumenau, um cara me perguntou por que eu não estava no Rio de Janeiro sambando, sendo que eu sou gaúcha. E justamente essa questão da hipersexualização não tem como a gente não relacionar com a representatividade da mulher, né? Da mulher negra. A mulher negra é mal representada nos veículos de comunicação brasileiros, né? Ela é muito mal representada. O homem e a mulher negra são muito mal representados nos veículos de comunicação de um país negro. Foi como eu disse anteriormente, a gente está sempre em papéis subalternos, a gente não tem um protagonismo. Protagonismo de negro, acho que nem novela de escravo nos botam como protagonista, né? A não ser em filmes sobre periferia e crime no Rio de Janeiro,
né? Mas é impossível se imaginar num romance brasileiro um negro executivo ou uma mulher negra advogada, né? A gente vê pouquíssimos casos e a gente vê também às vezes que o público reage de uma maneira meio estranha quando vê, né? A gente vê isso até quando teve no Jornal Nacional o protagonismo da Moça do Tempo, a Maria Júlia Coutinho, que até sofreu ataques racistas porque as pessoas achavam que ela não tinha nada a ver com aquele papel, né? Ela não devia protagonizar a meteorologia do Jornal Nacional. Imagina uma coisa simples dessa, e até isso a gente estranha, né? Também teve o caso lá da Thaís Araújo, que fez só duas protagonistas durante toda a vida dela, né? Agora com o Mister Brown também, né? Mas, enfim, eu acho que a questão da representatividade, um dos maiores culpados é a mídia. E em relação a isso, a gente vê que hoje tem um empoderamento estético das meninas e das mulheres negras, né? A gente está assumindo os nossos traços, o nosso cabelo, né? Passando pela transição capilar, que é difícil. Eu passei, né? Porque as pessoas falam para nós que o nosso cabelo é feio, que o nosso nariz é feio, que o nosso cabelo é duro, é pichain, que o nosso nariz é muito redondo, é muito grande, ou que a nossa boca é muito grande, que a gente é muito beiçuda. Mas esses são os nossos traços. O problema é que se tem um padrão eurocêntrico imposto de beleza, tem um padrão estético que é totalmente errado. Eu tive uma infância em que foi bem ruim, porque eu não tive bonecas negras. Eu tinha que olhar sempre um programa infantil em que as apresentadoras eram brancas, loiras, bem fora da realidade, né? Não se tinha Paquita negra, depois botaram lá uma cota lá com a Bombom, mas ela não era Paquita. Para ser Paquita não podia ser preta, né? E isso daí vai construindo a nossa autoestima. Eu acho interessante que quem não tem problema de representatividade costuma silenciar muito esse tema. Ah, mas isso é besteira, isso é mimimi. Claro, tu é branco. Tu tá sempre representado de uma maneira legal na mídia, né? Agora eu não. Nada contra ser doméstica, mas será que é só isso? Tanto é que tem um caso, eu não sei se isso é verdade, né? Um desses memes de Facebook que fala que quando a Whoopi Goldberg viu a primeira atriz negra na saga, acho que Star Trek, ela foi para a mãe dela e disse que queria ser atriz, né? Que ela não precisava ser necessariamente empregada doméstica nos filmes, que ela poderia também ter um certo protagonismo, né? Então, isso daí é representatividade, né? E a gente vê que isso não existe no Brasil. E isso é preocupante. Isso é preocupante. Eu falo porque a minha autoestima, como Aline, ela foi bem difícil de ser construída. Porque eu não tive nenhum meio de comunicação que me representasse. Eu, na adolescência, vi uma capricho com um ideal de beleza branco e magro, né? Totalmente fora, né, da minha realidade. E foi bem difícil. Então, eu vejo hoje esse momento de empoderamento estético. Então, eu vejo hoje esses grupos, esse movimento de empoderamento estético, né, das meninas se organizarem, ensinar a fazer transição, de buscar produto específico para sua especificidade como mulher negra, né, para o seu tipo de cabelo, para o seu tom de pele, né? Eu vejo isso como uma forma de resistência. A gente vê também que o mercado começou a se ligar e está dando uma certa visibilidade. É a passos lentos, né? Uma coisa sobre representatividade que é interessante dizer, em 2015, a Angela Davis esteve no Brasil e uma das falas dela, que foi quando chegou no hotel, ligou a televisão, ela disse que teve a impressão de estar num país da Europa, num país branco, de tão pouca representatividade que os homens negros tinham, né, no nosso país, né, que os homens e mulheres negros tinham no nosso país. Então, é isso. Eu acho que a questão da representatividade, afetividade, sexualidade, violência, são todos temas amarrados, né? Tudo isso acontece, a violência contra a mulher negra, ela vai ser mais forte, ela vai ser maior, porque tem muitos estereótipos sobre nós. Os estereótipos, eles são legitimados e construídos a partir da mídia, e a mídia também é culpada pela falta de representatividade. Simples relação, né? As coisas se ligam. E para fechar, vou dar uma contextualizada aqui sobre
o meu local que é Blumenau, né, onde eu moro. Blumenau, assim como qualquer outra cidade do país, também é uma cidade racista, né? Enfim, só que o problema de Blumenau é esse mito de Blumenau ser totalmente germânica. E não é, não é. E que só teve alemão desde sempre aqui. Não. Fritz Miller, Dr. Blumenau, tinham escravos. Quando se construiu também a Ponte de Ferro, vieram muitos trabalhadores negros e a gente tem o que se chama de quilombos urbanos em Blumenau, de bairros que tem muitos negros que são desde sempre de Blumenau. O que eu vejo politicamente nesse cenário, nesse retrocesso conservador, é que se nega muito, né, as pautas, as demandas das populações negras. Tem poucas políticas também para combater o racismo religioso, né? Tá acontecendo muita perseguição às religiões de matriz africana. E também a gente tem aqui em Blumenau, como se acredita que não tem negros, a gente vê também uma omissão na educação em relação à PL 10.639, que inclui a temática da cultura afro-brasileira no currículo escolar. Aqui em Blumenau tentaram derrubar porque não tem negro e nem indígena aqui. Mentira, tem. Tem, e não é porque não tem que não vai trabalhar também, porque a gente está num país, como eu já disse várias vezes nesse vídeo, num país negro. Então, poxa, vamos ser honestos, né? Então, realmente esse cenário, esse retrocesso conservador, ele me preocupa, porque realmente as minorias vão ser as primeiras a sofrer, né? Sempre quando se tem esse retrocesso conservador, a gente tem que ficar muito atento, porque são os nossos direitos que entram em xeque. E é isso que eu tô vendo. Não só em Blumenau, mas no Brasil, né? E outra coisa que a gente vê muito em Blumenau, dentro desse mito todo, é o quanto tentam invisibilizar os negros de e em Blumenau, né? Se você vê, tem agora que começaram algumas poucas campanhas institucionais com negros, mas teve uma campanha do Oktoberfest que, nossa, foi um escândalo porque botaram um rapaz negro. Cara, tu vai no Oktoberfest, além de ter muito turista negro, tem uma negrada de Fritz e Frida. Tem muito negro no Oktoberfest. E se tu vai ver takes da festa feito pela mídia local, não aparece. Parece que eles vão selecionando assim, né? Tipo, opa, ali tem bastante loira, vamos filmar ali. E eu imagino que deva rolar realmente esse tipo de pensamento para legitimar a festa, porque eu sou formada em comunicação. Então, eu sei bem como são as nuances, né, de uma mídia racista. Agora, né, que a publicidade, agora mais ou menos, né, porque também tem um monte de propaganda que é uma bosta, mas agora que a publicidade vê o negro como consumidor, né, se a gente for fazer uma pesquisa no YouTube, a gente vê várias propagandas da década de 90 e 80 que eram completamente racistas, né? É como minha avó dizia, preto não compra carro, não escova dente, nem toma banho, porque a gente não tem propaganda para nós. Então, é isso, pessoal. Eu também gostaria de lembrar sobre a violência, um caso, que é um caso que me toca muito, que agora eu vi que eu não botei no vídeo, que aconteceu em 2014 contra a Cláudia, na periferia do Rio de Janeiro. Essa mulher foi alvejada pela PM, o corpo dela foi arrastado em uma viatura da PM. E eu queria que vocês pensassem quando esse tipo de violência institucionalizada acontece com corpos de mulheres brancas ou com corpos brancos. Só isso. Certo, pessoal? Obrigada pela oportunidade.